Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo? Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus. Média 10 minutinhos, então fica comigo até o final. Já se inscreva durante o vídeo, curte, comenta e depois compartilha. Hoje vou trazer algo um pouquinho diferente. Nós vamos iniciar o Evangelho de Marcos, João Marcos. E ontem, quando terminamos Mateus, veio muito forte no meu coração para falar um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos, fazer uma introdução aqui, um pouquinho para trazer um overview ou umas ideias sobre o Evangelho de Marcos. Amém? Porque ele começa já fantástico. O versículo 1 diz: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, o Evangelho segundo Marcos, João Marcos, ele não viveu com Jesus e foi o primeiro dos 4 evangelhos a serem escritos. Foi solicitado por Roma para ser escrito ali, né, depois da morte de Pedro. Então, Marcos era discípulo de Pedro. Se você pegar na primeira carta de Pedro, lá vai ter um versículo falando sobre isso. Até tenho ele aqui em algum lugar. Aqui, 1 Pedro 5,13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. João Marcos, que o nome João era o nome judeu e Marcos o nome romano, se não estiver invertido é isso. Então, o Evangelho segundo João Marcos, ele é o primeiro, ele é o mais sucinto, mais rápido. Ele não começa com genealogia, justamente porque ele foi escrito para os gentios de Roma, para os romanos. Então, alguns costumes judaicos não estão neste Evangelho, mas ele é muito sucinto e ele traz a Cristo como Filho de Deus, e ele dá ênfase à sua morte, sua ressurreição e alguns milagres. Então tem algumas dessas particularidades. E João Marcos, ele era bilíngue, né? Então ele traz um pouco de aramaico e também do grego na escrita do seu evangelho. Então por isso que tem essas particularidades, né? Então ele foi, como que eu posso falar, Pápias e outros lá nos primeiros séculos que atribuiu o Evangelho de Marcos a ele mesmo e que considera como o primeiro a ser escrito, né? E ele conta uma ordem mais cronológica entre os evangelhos. Ele acentua o poder do Espírito Santo, ele destaca os atos poderosos de Jesus, fala pouco sobre os discursos de Jesus, e ele dá importância, como eu disse, à crucificação, à ressurreição e à grande comissão aos apóstolos. Que ele foi destinado aos romanos, representa Jesus como um obreiro prático, poderoso, alguém que serve, trazendo grande ênfase aos seus milagres também. Então, o centro dele é Jesus, assim como todos os outros, mas Jesus também diferente de João, por exemplo, que traz bem ele como filho de Deus, em amor, né? Então, é importante nós fazermos esse overview, porque você olha os discípulos e fala assim, bom, mas não tem Marcos aqui, né? Como que tem um evangelho segundo Marcos? E assim como Lucas também, né? Não caminhou com Jesus, diferente de Mateus e João. E na Bíblia está Mateus, Marcos, Lucas e depois João. Então Marcos foi o primeiro a ser escrito, embora ele não está em primeiro, ele na ordem, que é aí lá no cânon bíblico, há muitos anos atrás, que
que foi definido isso. Mas é importante porque traz uma clareza a nossa leitura também, né? Ele foi escrito com um público-alvo diferente do público-alvo de Mateus, assim como diferente do público-alvo de Lucas e de João. Então nós temos que ficar bem atentos aqui, seguir todos os dias, porque quando for começar o de Lucas também vou fazer esse overview e no de João também, para trazer um pouco a luz para a nossa leitura, que vai se perdurar aí por uns bons dias, trazendo um pouquinho de texto e fazer uma reflexão, trazendo isso para a nossa vida. E é importante, eu estou trazendo isso justamente porque é importante nós entendermos alguns contextos históricos da Bíblia para trazer maior clareza e lucidez à nossa leitura. Então, vai ter algumas diferenças entre os 4 evangelhos sempre, porque a forma de que foi escrita, o objetivo central da escrita do evangelho, o público-alvo, a linguagem utilizada, por isso que traz muitas diferenças entre eles, embora o centro vai ser sempre Cristo. Então traz essa consciência a nós que nós temos que ler com a ótica da época ou do que foi escrito, para a gente ter esse entendimento por que há diferenças, como que João escreveu, sendo que João não era um dos 12, e se a gente não entender isso daí, às vezes pode ficar um pouquinho confuso. E eu te convido, se você tem alguma dúvida, assim, alguma pergunta, às vezes pode parecer tola, mas não, ou até se você já se perguntou alguma vez, mas João não é um dos 12 e tem o Evangelho, como assim? Pode colocar aqui nos comentários, me manda lá no direct no Instagram, me manda um e-mail, que é mais difícil eu ler, mas quem sabe, ou se você tem meu WhatsApp, pode me perguntar, não tem problema nenhum. Se eu não souber de bate-pronto, eu vou levantar a questão e vamos juntos aprender também, até porque do tanto de conhecimento que tem dentro da Bíblia, eu sei só um tiquinho de nada. Então a gente vai conhecendo e buscando essas informações juntos. Eu tenho bastante fontes também, além de muita coisa que eu já li. E isso é importante para trazer o nosso contexto para a leitura e ter um entendimento, uma absorção maior daquilo que o escritor quer passar para mim e para você, para termos um entendimento e ficarmos ainda mais convencidos, né? Como, por exemplo, de Lucas. Lucas era um historiador e ele, através de Paulo, ele escreveu muita coisa ali, mas Paulo também não viveu com Jesus diretamente, ele não foi um de seus 12, mas e aí ele conheceu muita gente, andava com muita gente e pôde corroborar com Lucas para trazer o Evangelho. E estou trazendo isso porque durante muitos anos, muitas tentativas tentaram desconstruir o Evangelho de Lucas, falando que era um absurdo, quanto mais os historiadores buscavam essa informação, mais descobriam que Lucas, além de ser médico, foi um dos melhores historiadores que já existiu no mundo, porque ele ia buscar as informações, as histórias e colocou no Evangelho. E então, por isso que é interessante a gente aprender sobre a Bíblia, sobre essas partes da Bíblia, além de lê-la e ter essa compreensão para a gente entender e até sabermos quão valioso são os textos aqui e como já a Bíblia se autodefende de todos aqueles que tentam provar que essas histórias não são reais. Amém? Então, que eu possa te ajudar nesses próximos dias a ter um entendimento, uma compreensão daquilo que o Senhor quer passar para nós sobre o Evangelho segundo Marcos. E vem comigo todos os dias, aqui em média 10 minutinhos. Então, vale a pena. Dá pra gente assistir todos os dias, o tempo é curto. E então, até amanhã. Que Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até lá.